Olá, sou o professor Renan, da Escola Estadual Fernando Barbosa Lima, Fernandópolis, São Paulo. Na aula de hoje falaremos sobre números complexos, notas históricas e representação do plano de Argand-Gauss. O que são e como surgiram os números complexos? Estas são as perguntas que abordaremos na aula de hoje. O conjunto dos números complexos. Quando se fala em estudar os números complexos, os alunos pensam em algo muito complicado ou não existem, por se denominar, em alguns casos, números imaginários. Dependendo da equação, sua resolução através da fórmula de Bhaskara não se fazia possível no conjunto dos números reais. Porém, isso não os perturbava, pois, neste caso, eles simplesmente diziam que o problema não tinha solução. Ou seja, os matemáticos de antigamente, quando se deparavam com uma raiz negativa, eles simplesmente concluíam que aquela equação não tinha solução. Porém, as primeiras ideias da criação do conjunto dos números complexos surgiu com Cardano e Tartaglia. Um pouco de história. O interesse pelo estudo da matemática ressurgia na Europa, mais especificamente na Itália, no século XVI. E no meio da disputa entre Cardano e Tartaglia, na resolução de uma equação do terceiro grau, percebeu-se que o conjunto dos números reais não era suficiente. Antes de iniciarmos, então, essa conturbada história entre Girolamo Cardano e Tartaglia, vamos falar um pouco desses personagens. Girolamo nasceu em Paiva e faleceu em Roma. Sua vida foi marcada por contrastes e extremos. Sabe-se que era excepcional cientista, porém violento, traidor e invejoso, dentre outras qualificações não muito edificantes. Niccolò Fontana, apelidado de Tartaglia, Gago, seu apelido se deve a um incidente onde ele fora golpeado na boca por um sabre, ficando com uma profunda cicatriz, provocando um defeito na fala. Por volta de 1510, o matemático italiano de nome Scipione del Ferro encontrou uma forma geral de resolver equações do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero. Porém, morreu sem publicar. Seu aluno, Antônio Maria Fior, propôs a Tartaglia um desafio, que o aceitou, embora não soubesse resolver equações de terceiro grau. Tartaglia não só resolveu o desafio, como também resolveu equações do tipo x ao cubo mais px quadrado mais q igual a zero. Então reparem que Tartaglia foi além do desafio, tá bom? Foi uma pessoa muito importante na construção do conjunto dos números complexos. Cardano, na época, estava escrevendo mais uma de suas obras. Esta obra continha ensinamentos de álgebra, geometria e aritmética. Ao saber do feito de Tartaglia, Cardano pediu que ele o revelasse. Porém, Tartaglia o recusou e disse que ele mesmo publicaria. Cardano, não satisfeito com a resposta, insistiu e jurou não divulgar o feito de Tartaglia. Porém, claro, Cardano não cumpriu sua palavra e publicou em seu nome o que é até hoje conhecido como fórmula de Cardano, mas o que na verdade quem desenvolveu foi Tartaglia. A forma que gerou tanta polêmica é a seguinte: considere a equação geral do terceiro grau. X ao cubo mais ax quadrado mais c igual a zero, com a, b e c reais quaisquer. Mostre que a equação pode ser transformada em uma equação do tipo y ao cubo mais py mais q igual a zero. Ou seja, eles faziam uma manipulação algébrica para transformar a equação
de terceiro grau com um coeficiente de segundo grau e uma equação de terceiro grau e um coeficiente de primeiro grau. E a fórmula de Cardano, na verdade a fórmula de Tartaglia, é essa daqui. X igual raiz cúbica menos Q sobre 2 mais raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo mais raiz cúbica de menos Q sobre 2 menos raiz de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. Um problema inquietante, sendo a equação x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero, foi o que levou os matemáticos à descoberta dos números complexos, aplicando a fórmula de Tartaglia. Conhecemos como forma de Cardano, porém agora já sabemos que Cardano foi um grande traidor, publicando em seu nome uma fórmula que não é de sua autoria. Diante do fato exposto, não havia como negar que os números reais eram insuficientes para se tratar de equações algébricas. Rafael Bombelli, outro importante personagem, engenheiro hidráulico, foi quem conseguiu superar tal barreira e chegar aos novos números. Bombelli relatou que os números, a raiz de menos 121, deviam ser da forma a mais menos raiz de b e a menos raiz de menos b. Ele estava considerando a possibilidade de a raiz de um número negativo. A origem dos números complexos. René Descartes, outro grande matemático que ajudou na construção desse glorioso conjunto. Estudou equações algébricas e escreveu a seguinte frase: nem sempre raízes verdadeiras positivas ou falsas negativas de uma equação são reais, às vezes são imaginárias. Então, daqui que surgiu o termo número imaginário. Personagens importantes da história da matemática no desenvolvimento da teoria dos números complexos, depois de Bombelli. Abram de Moivre, veremos as fórmulas de Moivre mais adiante nesse curso. Jean Bernoulli, Jacques Bernoulli, Leonhard Euler, que fez um dos trabalhos mais importantes e decisivos para os números complexos. Dentre suas inúmeras contribuições, a mais importante foi essa. Ele considerou que a letrinha I é igual à raiz de menos 1, ou seja, ele fez uma notável melhoria na simbologia. Vamos assistir a um vídeo. Então, nós temos aqui uma ordem cronológica dos fatos históricos envolvendo os números complexos. Tartaglia, que descobriu a fórmula geral para resolver equações desse tipo aqui. Cardano, traidor, quebrou um juramento e apresentou a forma de Tartaglia. Bombelli prosseguiu com a solução encontrada e considerou a raiz quadrada de menos 1 como número imaginário, considerou a raiz quadrada de número negativo. E também desenvolveu regras, claro. Euler foi o primeiro a usar a simbologia I. E Gauss fez o estudo da representação geométrica dos números complexos, muito importante no nosso estudo. Então, pessoal, o que nós temos hoje? Que I ao quadrado é igual a menos 1. Essa é uma informação de extrema importância, porque quando nós temos a raiz de menos 1, isso daqui é a mesma coisa que raiz de I ao quadrado, que é a mesma coisa que I. Então, isso daqui é extremamente importante para nós no nosso estudo. Também temos agora o nosso diagrama de Venn. Temos os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais, os reais. Então, até aqui, nós já conhecíamos.
Agora apareceu um conjunto novo, o conjunto dos números complexos. E é muito importante que vocês saibam que todo número real é complexo, mas nem todo número complexo é real. Existem os números imaginários puros, tudo bem? Vamos exemplificar toda essa teoria com uma simples equação. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Aqui eu estou aplicando a fórmula de Bhaskara. Embora não havia necessidade, existem outros meios de resolução mais simples e rápido. Repare que nós chegamos em um delta negativo. E quando acontecia isso no conjunto dos números reais, a solução da equação parava por aqui. Por quê? Não tem solução. Delta igual a menos 4, em reais, não tem solução. Porém, em complexo, existe. E como nós vamos proceder? A raiz de menos 4 é mais ou menos 2i. Por que 2i? Bom, do exemplo que eu expliquei alguns slides anteriores, vamos lá. A raiz de menos 4 pode ser reescrita como sendo a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Essa raizinha aqui de menos 1 foi a que eu expliquei para vocês, que ela vale i. E raiz de 4 é 2, certo? Raiz de 4 é 2. Por isso que a raiz de menos 4, então, fica 2i. E aí eu divido 2i por 2, vai dar mais ou menos i. Representação de um número no plano complexo. Então, nós temos duas formas de representar esse número. Essa, z igual a mais bi, onde a e b são constantes reais. A é a parte real do número e b é a parte imaginária. Por quê? A se eu considerar como sendo b igual a zero, o que acontece? Considerando b igual a zero, o meu número z fica z igual a A. Um número real. I é a minha unidade imaginária. Então, todo este número aqui é um número complexo, certo? Esse aqui, ele é um número real. É complexo também, porém, ele é real. Claro, não se esqueçam da frase. Todo número real é complexo, mas nem todo complexo é real. Então, nós podemos escrever esse número como na forma de par ordenado, A, B. Né? Eu utilizo a letrinha para identificar quem é a parte imaginária. E no vídeo anterior vocês viram que o eixo imaginário ele é um eixo perpendicular à reta real. Plano de Archan-Gauss. Muito importante nesse estudo. Utilizaremos ele bastante. E aqui eu falarei de alguns itens, né, muito importantes para o estudo. O ponto, esse ponto aqui, ele tem um nome, chama-se afixo. Esse número aqui, θ, na verdade é o ângulo de inclinação com o eixo x, tem um nome, chama-se argumento. Utilizaremos mais adiante esse conceito. E a distância de 0 até o P, que é a linha vermelha, é o módulo, é o tamanho, vamos dizer assim, desse número. Nós estamos falando aqui de uma outra representação de um número complexo. Por hora, nós vamos estudar essa. P igual a A, B. O A é o valor do eixo x,
e o B é o valor do eixo y. Um exemplinho para facilitar o entendimento. Representação de números complexos no plano de Argand-Gauss. Então, vamos considerar esse número aqui, ó. Z igual a 3 menos 2i. Então, essa daqui é a minha parte real e essa daqui é a minha parte imaginária. Como que eu identifico o número que está com a unidade imaginária, unidade i? Esse número pode ser reescrito como esse par ordenado. E aí eu vou lá no plano de Argand-Gauss, tá bom? Não é plano cartesiano, é o plano de Argand-Gauss. E marco aqui, ó, 3 e menos 2. Então, aqui está o meu afixo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem perguntar.